Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui no Rio de Janeiro, agora no Pão de Açúcar, junto com um amigo que eu vou apresentar para vocês em seguida. Mas primeiro vamos dar uma olhada nessa vista aqui. Olha só que incrível que é a vista de cima do Pão de Açúcar. Aproximadamente quantos metros será aqui? 2.000 metros? Uma coisa assim? Menos? Mas é alto. É muito alto, muito bonito. Então vai ser um podcast muito diferente. Nós vamos falar sobre ética na inteligência artificial. Sou o Ederson Almeida, você já me conhece, né? Eu só estou acertando a câmera aqui. Eu acho que aqui, vamos ver. Aqui a câmera ficou boa, mais pro lado. Aqui, ó. Vai endireitar, correto? Sim. Estou aqui com o Maurício Luz, por favor, Maurício. Então fique à vontade para se apresentar aí para os nossos espectadores no tema hoje: ética na inteligência artificial. Olá, gente. Boa tarde. Estamos aqui nesse local lindo, né, aproveitando aí para conversar sobre um tema que é cada vez mais importante, né? Eu sou administrador por formação, estou fazendo doutorado na UFS, e aí em administração, que eu chamei de conhecer o Ederson, Isso aí. Um amigo, e, inclusive de reflexões assim, muito profundas, nós conversamos muito sobre diversos assuntos, e esse assunto ética sempre me interessou, né? Inclusive eu tive o prazer realmente de trabalhar diretamente com ética numa grande empresa, trabalhando justamente questões éticas inerentes ao dia a dia de uma organização, até pensando em coisas referentes a compliance. E a inteligência artificial, ela está no nosso dia a dia, tá? E nós precisamos realmente trazer questões éticas muito profundas sobre a utilização da IA. E é isso que vai ser o tema aí do nosso bate-papo. Isso mesmo, a ideia é que seja um bate-papo curto, né? Então, eu estou aí numa turnê. Ontem eu estava em Curitiba gravando um podcast para a Gaut, um Gautcast, alusivo aos 15 anos da empresa. Hoje tirei um dia no Rio de Janeiro, daí eu comuniquei ao Maurício: Maurício, a gente está há muito tempo querendo gravar um podcast, nós queremos falar sobre os temas que nós temos interesse em comum, e um deles está na inteligência artificial, que é a IA ética e responsável, que dentro do estudo da IA está dentro da área Human Centered AI, a IA centrada no ser humano. Mas parece um pouco óbvio, mas tudo que a gente faz não é de humanos para humanos? Será que todos pensam dessa maneira? E amanhã tenho mais uma palestra na Rio Innovation Week, um grande palco, um grande evento, um evento nacional que eu considero uma conquista, uma curta trajetória, que é o Ederson Explicador sobre IA, onde eu fico filosofando sobre como a IA vai impactar positivamente e negativamente as nossas vidas. Mas voltando aqui para essa questão da ética, eu vou te fazer algumas questões. Primeiro vamos para o básico. O que é inteligência? A gente fala de inteligência artificial. Para você, um estudioso, um filósofo, praticamente, o que é inteligência? A gente está falando dela artificial. Artificial, a gente tem uma noção, natural artificial. Mas o que é inteligência? Bom, assim, essa pergunta já daria uns 10 podcasts, né? Talvez uma série completa lá da Netflix, com 1 hora de duração cada episódio, pelo menos 10 episódios. Mas assim, eu particularmente considero inteligência a capacidade de dar respostas adequadas a situações do contexto, tá? Falando a grosso modo. Então, a partir do momento que eu consigo dar uma resposta para algo que me acontece, isso é para mim uma forma de inteligência. E se a gente perceber bem como isso acontece na natureza, a gente pode perceber que a inteligência ela está em diversos seres vivos, né? As árvores, elas dão resposta para coisas que acontecem. Tem plantas que são carnívoras. Exatamente. Ela sabe que a mosca está ali e ela nhaque. Exatamente. Ela soube se adaptar para ter um tipo de nutriente que ela que ela precisa, né? E ela obtém de uma outra maneira. Os animais também dão diversos tipos de resposta. Então, eu entendo inteligência como isso. E isso é natural. Exato. Essa é natural, inteligência natural. Capacidade, justamente, a nossa capacidade de dar respostas adequadas. E, Maurício, a IA generativa, ela, afinal de contas, na sua opinião, ela cria novos conteúdos ou não?
qual a relação do que o humano cria para IA generativa, na tua opinião? Independente, assim, ó, não é técnica a conversa, é conforme você enxerga o ChatGPT, por exemplo, que é algo que você já deve ter utilizado. Eu utilizo bastante o ChatGPT e aí você falou muito essa questão justamente da junção dos dados, né? Eu acho que o que as inteligências artificiais elas nos ajudam é justamente na capacidade de processamento. Como o computador tem uma capacidade de processamento muito maior do que nós temos, eles facilitam muito a nossa vida. Mas a questão justamente entra na criatividade, né? Aí quando eu falo na criatividade, é justamente do que a inteligência artificial, pelo menos aquela que nós já utilizamos no dia a dia, ela é passiva e nesse sentido ela obedece a regra já estabelecida. Pelo menos eu já li que já há casos realmente de inteligências artificiais que já tentaram burlar regras, né, que são inteligências artificiais já de laboratório, ou seja, tentaram contornar as regras que as limitavam, mas isso talvez elas não tenham conseguido, ou as tentativas tenham sido justamente cortadas, justamente por quê? Porque a inventividade delas é praticamente inexistente, coisa que o ser humano consegue fazer, ou seja, é o famoso pensar fora da caixa. O ser humano ele consegue inventar coisas novas, perceber coisas novas na realidade dele, coisa que a IA ainda não faz. É porque como a IA tem uma velocidade de processamento muito grande, aí eu acho que isso, ela está processando. Não, ela está simplesmente gerando uma resposta mais rápida e num volume muito maior do que a gente seria capaz de fazer. Perfeito. Mas vamos lá. Me diga alguma coisa que você seja completamente ignorante. Completamente ignorante? Olha, javanês. Javanês. Você conseguiria, neste momento, criar uma frase usando a sua criatividade em javanês? Não, zero. Por quê? Eu não conheço nenhuma palavra em javanês. Palavra. Tu não conhece palavra. Palavra. Sintaxe. Gramática. Nada. Tu não tem informação. Não. Informação é um conjunto de dados. Uhum. Então tu não tem dados. Exato. Não tem dados. Quando a máquina, por exemplo, javanês, nós criamos uma inteligência artificial de línguas, de idiomas, mas a gente não ensinou javanês para ela. Ela vai conseguir criar alguma coisa em javanês? Se ela tiver as regras, sim. Não, mas ela não tem, que nem você. Então Não. Então a gente poderia dizer que a falta de inteligência da máquina é igual à falta de inteligência do humano. Se não tem dados, não funciona. É uma questão interessante, mas aí eu colocaria que se eu tiver justamente a perspectiva, a prerrogativa de aprender javanês, eu consigo. Se tu for adquirir dados. Exatamente. Se tu for adquirir dados. E a IA também, se a gente disser pra ela, olha, se não tem dados, adquira dados, busque dados, ela buscaria. Sim. Perfeito. Então, nós partimos do pressuposto que nós somos, no quesito ignorância, nós somos iguais. Se não tem, não fazemos nada. Uhum. Nós somos zerados. Nem criatividade. Mas daí, diga algo que você é especialista. Ok. Marketing, por exemplo. Marketing. E aí nós temos uma IA que tem informações sobre marketing. Nesse aspecto, você acredita que você seria mais criativo ou mais bem, tipo, performático do que uma IA no quesito marketing? Sim, não, porque... Como é que você acredita? Se nós pegarmos, eu pego o ChatGPT aqui e você está aí, quem é que me dá os melhores resultados? Pois é, aí a gente precisa ver o que seria, primeiro, por que é melhor resultado. Por que eu estou falando isso? Como eu falei, eu utilizo o ChatGPT para muitas atividades e realmente ele facilita muito a vida. Então, quando eu quero, por exemplo, ideias referentes a como fazer um post de divulgação do livro, por exemplo, ele, contextualizando muito bem, ele me vem com 10 ideias. Só que essas 10 ideias, ele pega justamente aqui, da capacidade de processamento dele, do banco de dados dele fazer.
né? Ok. Informação. Informação, ele Como se fosse suas vivências. exatamente. É o que ele tem lá registrado. Exatamente. Eu entendo que ele não é capaz, por exemplo, de criar algo totalmente novo. Assim, algo que tenha saído Tipo javanês. tenha saído completamente Mas você do padrão. É o quê? Capaz de criar algo completamente novo, tipo javanês? Pois é, depende do contexto, aí depende da inteligência, da inteligência mesmo. Eu entendo que o ser humano ele consegue fazer isso. Mas vamos pegar questões bem práticas, né? O marketing javanês. Então, você e o ChatGPT, vamos chamar o agente inteligente. Eu não quero fazer propaganda de nenhuma marca aqui. Você estudou marketing quanto tempo na vida? Pelo menos uns 10, 15 anos. 10? Assim, fora o trabalho, né? No total, quanto? Uns 15, 20 anos. E aí nós pegamos os livros que você leu, vídeos que assistiu, palestras, pegamos esse conteúdo, digitalizamos tudo e carregamos nosso agente inteligente. Vamos seguir então com as nossas questões. Estava falando, né, sobre o que é inteligência. O primeiro bloco, nós estávamos em outro espaço, era dia, a gente foi então até o Pão de Açúcar que está atrás de nós. Nós estávamos antes no Morro Urca, isso? Morro da Urca, estava acontecendo ali todo um evento. E daí tinha um helicóptero, que eu acho que parte do vídeo meu ficou um pouco prejudicado, fazendo barulho, então vamos terminar o nosso passeio. Enquanto isso, conversamos bastante. Recebi, inclusive, tem uma ligação aí, uma oportunidade de negócio, muita coisa aconteceu nesse intervalo. Mas nós estávamos falando sobre a inteligência natural e inteligência artificial, então avançamos para a questão da geração de conteúdo. A IA, que ela é generativa, afinal de contas, ela pode criar algo diferente, exatamente diferente. E quando a gente utiliza esse tipo de tecnologia, por exemplo, o ChatGPT, que é um agente inteligente, tem uma característica que, se a gente faz a mesma pergunta, o texto que nos é retornado não é exatamente o mesmo texto. Então, ele não está pegando uma informação e só nos trazendo, como o Google faz, por exemplo, que ele só nos apresenta o conteúdo que está postado no lugar. Então, nós vamos continuar aqui aproveitando a sua capacidade cognitiva, filosófica, seu conhecimento histórico. Nós, humanos, então temos algo que chama de criatividade e a máquina não tem. E a gente está tentando entender o que é essa criatividade. Então, as últimas palavras para amarrar isso, por aí eu quero chegar num ponto que é o seguinte. Quando nós criamos algo, nós estamos sob uma moral e uma ética. E sobre o que está a IA, sendo que a nossa moral e a ética muitas vezes, ou quase sempre, é influenciada pelo contexto. Mas vamos lá. Então, criatividade. Vamos concluir esse capítulo. Afinal de contas, você acredita que você, quando cria algo, ele é nativamente novo, legítimo, ou é uma colcha de retalhos? Inclusive tem um nome, né, dos estudos que a gente tem, tá, de francês. Agora esqueci como é que é, mas eu fui da professora Jana falando sobre essa colcha de retalhos. O que a gente faz e o que a IA faz? Será? Bom, assim, eu acho que o conhecimento ele é construído justamente a partir de contextos e também do que nós já aprendemos também do passado, de outras gerações. Tem uma frase do Newton, né, que quando ele ganhou o prêmio por causa das descobertas dele na física, ele falou que ele chegou porque ele subiu no ombro do gigante. Sim, essa frase. Ele essa frase é justamente um reconhecimento de que, poxa, eu consegui descobrir, desenvolver o que desenvolvi, porque outros atrás de mim. É a base do pensamento científico, né? Exatamente. No Google Scholar, sobre o ombro de gigantes. É o que tem na frase no Google Scholar. Sim, exatamente. Então assim, o conhecimento ele é construído em cima disso. Né? Tá. E eu acho que a criatividade é justamente essa capacidade de gerar respostas novas para os desafios que se apresentam para o ser humano. E aí, quando eu falo justamente dessa questão que isso é o que nos diferencia justamente da inteligência artificial,
Porque a inteligência artificial, como eu falei, ela pode até apresentar uma resposta de maneira diferenciada sobre uma mesma pergunta. Mas eu realmente eu acho que deve ser o santo graal de quem está buscando a inteligência, está desenvolvendo inteligência artificial, é justamente de fazer com que essa inteligência artificial pense em coisas que não sejam apenas variações do que ela consegue captar no banco de dados e processar. E aí a gente entra justamente naquela questão da ética e da moral. Sim. Porque o que a ética faz? A ética, ela justamente repensa as ações, repensa os comportamentos, ela faz uma análise crítica em cima disso em virtude de valores que ela entende que são mais elevados. Então, em algum determinado momento, usar um exemplo clássico, em um determinado momento da história, a escravidão ela foi validada. Sim. Então, era moralmente aceito, né, que uma pessoa tivesse escravo. Aí vem a ética e começa a perguntar, mas eu manter um ser humano escravizado, isso atende ao bem comum? Isso ajuda a desenvolver a pessoa? De que maneira a escravidão ela está desalinhada com valores mais elevados? Esse é o papel da ética, esse questionar as coisas já existentes. A partir do momento que eu não tenho como gerar esse tipo de questionamento, ou seja, eu não estou agindo de maneira ética. Ou seja, a ética parte, como falei, do pressuposto de gerar esse tipo de questionamento. Às vezes as pessoas no dia a dia confundem ética com moral. Às vezes fala assim, fulano não está agindo de maneira ética. Ela está, às vezes, fazendo uma confusão entre o que é ética e o que é moral. Mas a ética é essa capacidade de questionamento. Então, a partir do momento que a máquina, o computador, ela não possui essa capacidade de questionar, ela não tem como gerar respostas éticas. O computador ele sempre vai validar o comportamento já existente, ou seja, a regra já existente que ele já recebeu de um programador. Então, ele, até o momento, a IA não consegue fazer questionamento. Eu acho que aí vale a pena apontar algumas questões aqui. Por exemplo, quando nasce a IA, ali na década de 50, primeiro tem a máquina de educação de Turing, depois em 56 é feito o Congresso, o McCarthy, só o seguinte, inteligência artificial encaixa desse nome, bacana. Então é isso que vamos cunhar este termo, uma técnica, uma capacidade das máquinas pensarem. Por quê? Porque ela toma decisões, se é isso, se não é aquilo, tá? E daí na década de 60 vem, acho que é o primeiro chatbot, que é a Elisa, né? Ele é baseado em se falar isso, responde isso, se falar aquilo, responde aquilo. Então tu nota que não tem dados definitivamente prévios, e tem a regra. Depois, na década de 70, 80, vem o aprendizado de máquina, machine learning, aonde não é mais o programador que define a regra. Quando a gente entra no machine learning, são os dados. Então, se um agente inteligente, a IA, está agindo de uma maneira que a gente pode dizer que é ética ou não ética, não tem interferência do programador. A interferência vem dos dados. Assim como, se a gente pegar o nazismo, alega-se, os envolvidos, os soldados, que eles seguiam ordens, e ordens de informação, que é composta por dados. Eles seguiam os dados, isso foi dito, foi ensinado. De certa forma, a situação ela é muito mais complexa do que simplesmente olhar para o programador e dizer assim, olha, você tem que garantir que o sistema seja ético. Porque se a decisão é tomada em cima do dado, o que ele faz é dizer assim, eu vou escolher esse modelo de inteligência artificial, que pode ser de regressão, previsão, classificação, ranqueamento, agrupamento, geração de conteúdo. Ele só pega arruma os dados, muito tempo trabalhando os dados, joga esses dados para esse modelo
esse modelo aprende com os dados e cria ali uma equação, um cálculo e uma expressão matemática que vai dizer, olha, eu consigo prever a previsão do tempo, a próxima temperatura, com base numa reta traçada, considerando, né, que pode ser maior, menor, uma semana, histórico, alguma coisa do gênero. Mas não é o programador que diz, são os dados. Será que as pessoas acabam não agindo de forma irresponsável? Vamos pegar o seguinte, a gente está no Rio de Janeiro. Zona Norte, aonde ficam as comunidades. Tem um jovem que nasce numa situação de pobreza, de fome, de violência, de álcool, de drogas. Quais são os dados que ele tem? É aquilo ali. Há a possibilidade de ele agir de uma maneira diferente daquilo que ele conviveu? Há ou não há? Pois é, essa questão, uma das questões fundamentais do ser humano. Mas o ser humano tem justamente essa capacidade de, mesmo com todo o contexto, ele às vezes com mais ou menos esforço, ele se questionar por que ele está fazendo aquilo e escolher agir de maneira diferente. Então, eu acho que quando a máquina, como você falou, ela pega aquele conjunto de dados, processa, cria uma equação. Quando a máquina começar a falar assim, poxa, mas por que eu estou fazendo isso? Daí cria razão. Aí que a gente de repente vai começar a romper a fronteira da verdadeira da inteligência, porque ela vai começar a questionar os próprios atos. E aí, a partir do momento que ela começar a questionar os próprios atos, aí ela vai procurar entender se aqueles atos são dentro de valores que ela vai construir, se são corretos ou não. E aí vem até a outra etapa. Se depois de tudo isso, aí vem talvez seja a etapa final. Ela tomar a decisão se ela vai continuar obedecendo a regra anterior ou se ela vai agir de maneira diferente e alinhada a uma nova regra que ela vai construir para se alinhar a esse comportamento novo que ela quer alcançar. Hoje não. Hoje eu te garanto que a IA ela não tem a capacidade de raciocínio e ter julgamento de certo e errado, de branco e preto. Ela não tem. Para ela, tudo é cinza. Para ela ainda é assim. E aí entra numa questão, quando a gente fala, por exemplo, a ONU, o Parlamento Europeu vem debatendo a ética, a IA ética responsável, a IA sentada no ser humano. Quando a gente analisa os textos que eles estão vendo, nem é uma questão se o agente ele é inteligente, o humano tem raciocínio, cognição para de fato julgar, mas se o uso dos dados foi feito de forma legal, de forma que anonimizada, de forma que quem recebeu os dados, de fato os dados foram roubados, foram coletados, adquiridos de forma correta, e que conforme, por exemplo, tu vai treinar um modelo e eu quero saber, por exemplo, índices de criminalidade. E aí eu só tenho a amostragem de um parâmetro de perfil. O que eu estou criando? Estou criando um viés. E eu não tenho todos, porque, por exemplo, eu não coloco os crimes do colarinho branco, eu coloco roubo de celular na rua. Logo, vai dizer que somente aquele perfil é criminoso. Só que também é criminoso quem desvia da saúde, quem desvia da educação, né, e faz a invasão de divisas, todas aquelas questões que a gente conhece. E daqui a um pouco é muito maior, são muito mais pessoas, né, do que quem está roubando o celular. Então eu acho que está muito mais numa linha realmente de engenharia, entender os processos, do que realmente alguma questão de raciocínio. Porque quando a gente fala de ética humana, será que a cultura não acaba delimitando éticas diferentes? Eu estava no mundo árabe, né, recentemente, ali fui para Dubai, fui para bater isso aqui, e o que eu notei é que lá, por exemplo, o homem ele pode ter 5 esposas. Isso aqui é aceitável aqui? E aí, por que corre isso? Uma vez eu falei para um conhecido, sabe, numa viagem, que a gente tinha ido visitar um
local lá em Centro de Inovação. A ética, eu falei, olha, me parece às vezes que a ética é relativa ao contexto. Ele ficou muito chateado. Não, a ética é absoluta. E eu argumentei, não, porque eu estudei filosofia há muitos anos e o que é certo, o que é errado, universalmente está acabou. E aí? Ele tem a visão, se não me engano, que o Kant pensa isso, tem uma ética universal. De Kant. Conforme Kant. Daí tu tem que referenciar, né? Porque conforme Barbosa, né, que é o filósofo na nossa aula, Deus é o belo, né? Exatamente. Então, assim, ele vê realmente como uma coisa assim, universal, que é certo e é certo. Só que, assim, a cultura influencia muito nessa percepção, porque é a cultura que nos induz a agir de uma determinada maneira. Não. É a cultura, né? Então, nos países, lá nos países islâmicos, né, realmente a poligamia é algo aceito. Então, moralmente aceito. Qualquer discussão em torno disso aí justamente é do campo da ética. Mas não existe um certo ou errado, assim, dizer, o certo é um homem e uma mulher formando o casal. Não. Isso realmente depende muito da cultura, do contexto. Pelo menos assim que eu entendo. Agora, o questionamento, ele sempre é válido. Então, quando fala assim que o questionamento é sempre válido, por quê? Porque é questionando os nossos comportamentos em relação a os valores que queremos, às vezes não que eles existem, os valores que queremos alcançar que permitem que a gente possa justamente fazer com que a sociedade ela seja mais equânime. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de ver por exemplo, a história da evolução dos direitos civis lá nos Estados Unidos. Porque a Constituição americana realmente é uma Constituição que ela prevê igualdade e liberdade para todos, né? Serviu de exemplo para inúmeros países do mundo ocidental, Brasil inclusive, né? Mas só que, o que a gente percebe? Que na história americana, essa liberdade e essa igualdade, ela não foi para todos. Então, começou com um grupo pequeno, né? Que aí realmente com base em questionamentos éticos feitos, poxa, mas por que só nesse grupo? Por que esse outro grupo também não pode usufruir desse direito dessa lei? Ela foi se expandindo, ou seja, um comportamento inicialmente aceito, ele foi questionado, eticamente questionado, com base justamente nos valores que o documento maior da nação colocava, né, de igualdade para todos e tudo. Se viu que não, realmente esse comportamento atual não está alinhado com o que se falou que nós pretendemos alcançar. Então vamos mudar esse comportamento e aí às vezes até por força legal. Então assim, a ética tem essa questão de, como eu falei, a ética ela é questionadora. Ela precisa ser questionada realmente. Os comportamentos dependem todos da cultura, é a maneira com que nós estamos acostumados literalmente na nossa sociedade, que muitas vezes determina como nós tomamos a decisão. E aí é justamente essa capacidade de questionar, poxa, mas por que eu estou fazendo isso e não estou fazendo outra coisa? Que é capacidade do ser humano. Fazendo uma analogia grosseira, é o caso daquele homem, daquela mulher que nasce numa família só de advogados, 3, 4 gerações só de advogados, e ele ou ela decide fazer arquitetura. Foi um momento que ela se perguntou, por que essa pessoa se perguntou, por que eu tenho que fazer direito e não fazer outra coisa? Então, esse questionamento, essa capacidade de questionar, que é exclusivo do ser humano. Então, bom, hoje, assim, eu acredito que é legal, né, esse bate-papo, ele busca trazer luz, né, para os espectadores, porque o que ocorre é que eu acho que ainda não há um entendimento do que é inteligência artificial. Não é, eu converso contigo, não é com fulano, com ciclano, às vezes se superestima a IA. As pessoas acreditam que a IA pode mais do que ela realmente pode. E a IA, ela é um sistema de computador, é uma técnica, na verdade, tem algumas tecnologias, e
que não tem, se for ver, nada demais. É matemática, estatística, que depois avalia a probabilidade que alguma coisa ocorra é de tantos por cento e tal, mas tem vezes que a probabilidade é um pouco maior do que jogar uma moeda, que teria algo muito semelhante. Ainda é um pouco melhor, né? Por pior que seja o modelo, ele vai conseguir algo. E essa questão da ética, eu participo de alguns grupos que debatem isso e eu vejo algumas pessoas que têm algumas dores, algumas bandeiras, algumas agendas. Assim, eu acho que a IA tem que se comportar desse jeito, que é o que o meu grupo defende, que nós apresentamos ali, temos que fazer isso aqui e tal. E daí, tipo, tá, como é que tu pensa fazer isso? A gente vai ter que fazer uma regra lá no software, tá? Não, tu vai interferir em algo que tá aprendendo. E aí eu começo a ver uma outra situação de algumas pessoas querendo impor a sua verdade e bloquear. Não pode fugir daqui. E parece que ao invés da gente estar indo por uma IA mais livre, que assim como os humanos vai cometer erros, mas que possa criar cenários, como eu comentei da temperatura, que a IA pode ser mais criativa ou mais exata, a gente diz assim, não, em hipótese alguma, seja que vem pra cá. E a gente está meio que moldando ela conforme os nossos interesses. O que me preocupa, quem é que molda, quais interesses são esses? Você falou essa questão justamente de quem é que molda, porque a tendência é justamente a espelhar a crença de quem está moldando. E você falou essa questão da decisão do aprendizado e tudo, e entra uma outra coisa que acho que a IA justamente está muito além da IA ainda, que é a capacidade de entender a responsabilidade. Na verdade, assim, muitos seres humanos eles não entendem. De certa maneira, eu vejo assim, muitas pessoas elas pedem liberdade, mas não entendem que a liberdade ela anda em dupla, uma outra coisa chamada responsabilidade. Quando ela toma uma determinada decisão, ela precisa já ter em mente que ela vai ser responsável, ou seja, vai ter que citar a resposta em cima das consequências da decisão que ela tomou. Tem muita gente que quer só... tudo tem ônus e bônus, inclusive para as decisões. Eu acho que as pessoas querem... Muita gente acredita que liberdade é fazer justamente o que se quer, no momento que se deseja, da maneira que acha que é correto, só que não é assim. Tem os limites necessário justamente dos relacionamentos, do direito do outro, às vezes da existência do outro. Então esse limite não é muito aceito porque o ser humano ele tem um foco muito grande em querer ser livre, mas eu entendo que ele tem que se procurar ser mais responsável. E aí entra justamente a questão assim, como é que eu vou ensinar a IA a ser mais responsável se eu não já digo quais são os limites dela. Então, eu trabalhei na sistema da Petrobras e durante anos o sistema da Petrobras trabalhou com o RoboEd, como se fosse um dos primeiros casos de inteligência responsiva. E assim, o RoboEd tinha uma equipe que cuidava do aprendizado do RoboEd, ou seja, o RoboEd foi programado para ter uma mentalidade de um garoto de 7, 8 anos, e enfim, e aí quando ele estava, vamos dizer assim, livre, o chat também com a capacidade de aprendizado totalmente, as pessoas entravam para conversar com o RoboEd e ensinavam coisas que uma criança de 7, 8 anos não deveria aprender, tem um momento. Então, a equipe do humano, vamos dizer assim, aprendeu com isso, e aí pessoas eram responsáveis em verificar no banco de dados do Ed o que ele tinha aprendido durante o dia para limitar aquilo e começar a colocar barreiras para evitar que o RoboEd, por exemplo, falasse palavrão de maneira descontrolada, esse tipo de coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Assim? É que, ok, você tem uma capacidade de aprendizado da máquina, só que realmente dizer como ela vai se comportar, realmente ainda é uma prerrogativa, vamos dizer assim, de quem é o tutor dessa inteligência. Ela é como se fosse realmente uma criança, até ela desenvolver a capacidade crítica de escolher o que ela vai falar ou não, o que ela vai dizer ou não, e assumir a responsabilidade por isso.
Não sei se algum dia a gente vai ver algum robô no banco dos réus, por exemplo, porque ele fez alguma coisa que a lei não permitia, mas ele fez esse lei, né? Não sei. Mas ele precisaria desenvolver o raciocínio e a ética primeiro, para então ter uma personalidade. E ele não tem ainda, e o responsável é o usuário. Pois é. Então, assim, pelo que eu já li também, porque isso aí também demandaria uma capacidade de processamento que acho que hoje em dia as máquinas não conseguem dar. Talvez com a computação quântica fique mais próximo, né? Mas eu acho que isso ainda está um pouco mais distante. Então, esse limite, eu entendo que ele precisa dar até chegar um momento, quem sabe, né? Da máquina perguntar, poxa, mas por que me falaram que eu não posso fazer isso? E ela começar a se questionar esse e de repente dia vai ser louco. Bom, muito obrigado por ter participado, obrigado também por ser o meu guia na cidade maravilhosa, foi um dia incrível, que não terminou, que a gente vai para Pastelada, rodízio de pastéis na Zona Norte, né? E vai ser bem interessante. A Zona Sul está dominado já, né? Não, no ponto mais alto e a gente já fotografou tudo de cima, né? Pegando no detalhe. Obrigado, então. Espero que os espectadores, quem está assistindo o vídeo aqui, tenha refletido, tenha viajado junto conosco nessas questões do que é inteligência, do que é criatividade, como é que a máquina funciona, o que é ética criminal, o que é responsabilidade, quem é que define o que é certo. A ideia é que não é responder questões, mas fazer pensar, trazer mais questões. Valeu?